parceiro, né? O síndico nunca é um inimigo. Foi instalado como condomínio, depois, numa segunda assembleia, até o morador queria virar uma associação. Essa questão entre ser síndico e presidente, né? Que difere a previsão orçamentária de condomínio para associação? Depois de mais de 80 anos ao lado dos condomínios, o Grupo Mercúrio abre um novo espaço. Um espaço de conversa, de conhecimento e de verdade. Aqui a gente descomplica tudo sobre o universo condominial. Esse é o Mercúrio Cast. Grupo Mercúrio, presente onde você precisa e agora também no conhecimento. Edmilson Provinciato, síndico profissional de condomínios e associações residenciais e industriais. Com ampla atuação em condomínios administrados pela Mercúrio, além de experiência como administrador interno em associações residenciais e industriais. Vivência prática em diferentes modelos de gestão, operacional, estratégia e comparativa entre associação e condomínio. Seja muito bem-vindo, Edmilson. Obrigado. E eu acho que é muito importante a gente começar contando um pouquinho da sua história, né? Como é que foi que você entrou nesse universo, né, do mundo condominial? Conta um Legal, pouquinho pra legal. gente. Bom, não era intenção de ser síndico e nem administrador de condomínios, né? Eu acho que na vida a gente vai trilhando, né? Eu venho de tecnologia da informação, trabalhei muito tempo nessa área e depois, com alguma reformulação, acabei por já ser síndico onde eu moro, né? Acabei abrindo uma empresa para cuidar de condomínios. Então hoje, a Virtus, que é a minha empresa, a gente faz gestão de condomínios, tanto, importa qual seja. Na minha carteira eu tenho residencial, tanto horizontal como vertical, eu tenho comercial, tenho industrial e tenho associação, que é o nosso objetivo hoje, diferenciar, né, o que é um condomínio de uma associação. Certo. Legal, estamos aqui com um grande especialista, vocês viram, Todas né? as áreas, né? Nós vamos poder explorar bastante hoje o nosso Bastante. convidado, hein, Tem Alessandra? bastante assunto. E conta pra gente, Edmilson, entre ter uma carteira, né, com vários condomínios em várias áreas, o que difere um pouco do condomínio para a associação? Porque o pessoal costuma entender, né, não, eu moro num condomínio, mas é uma associação e acaba não entendendo, né? Perfeito. São 2 tipos de CNPJs diferentes, né, não é a mesma coisa, que é o que você comentou, né, o pessoal acaba confundindo. Uhum. Eu tenho até exemplos de um condomínio foi instalado como condomínio, depois, numa segunda assembleia, até o morador queria virar uma associação, O mais né. complicado. Então, é bem diferente. Então, o condomínio, numa linha rápida, o que que seria? O condomínio, você tem ali a sua convenção, o seu regimento. Ele pode até ser separado, esses 2 documentos, ou único, tá? Uhum. E quando a incorporadora lança o condomínio, ele já vem pronto. Então, ele já tem todas as unidades instaladas, áreas comuns. Isso é um condomínio, podendo ser horizontal ou vertical. Uma associação já é diferente. A associação, ela é um conjunto, né, de pessoas que adquirem um loteamento, vamos falar assim, e ali vão fazer as suas construções após criada a associação. Claro que ela segue um estatuto, não é a convenção, é um estatuto, tem também seu regimento, e aí segue a construção dentro de um padrão acordado do que consta nesse estatuto e regimento. Então essa é a diferença, ele não está pronto, ele vai se moldando ao tempo. Dentro de uma associação também é importante destacar que ele existe áreas comuns. Por isso que Exato. muitas pessoas são barradas de entrar numa associação, né. A Sim. pessoa acha que uma associação ela pode geralmente uma associação são ruas, né, ela Sim. pode entrar. Não, porque ali tem áreas comuns, então frações que cada um que adquiriu, se associou àquele local, tem o seu direito. Então, uma pessoa visitante, ela vai ser visitante, ela não vai poder circular por ali. Sim. Basicamente, numa linha seria isso. E aquela questão que influencia, que é a diretoria ou corpo diretivo, né? Também, Vem perfeito. aí uma diferença que acaba impactando nessa questão entre ser síndico e presidente, né? Estamos falando da mesma coisa? Perfeito, bem lembrado. O condomínio, ele tem a figura do síndico, eleito numa assembleia, por um mandato que pode ser 1 ano, 2 anos, né, e aí pode ser renovado, outras assembleias, assim por diante. Numa associação, ela já tem uma diretoria, Uhum. que é um quadro até maior, então formado por pessoas
que associaram ao local, né? Então você tem um presidente, você tem um vice-presidente, você tem um tesoureiro, você tem diretores, pode abrir várias diretorias, depende do porte da associação, né? Então um vai Sim. cuidar de lazer e assim por diante. Então você tem secretário, então você tem todas essas figuras dentro de uma associação. Sim. O que ocorre? Hoje, com o cenário que a gente vive, ser síndico não é algo fácil, né? Não. Ser gestor não é algo fácil. Então, o que acontece? A associação acaba contratando um administrador, Administrador. que aí é o que eu faço hoje dentro da minha Uhum. carteira, que eu atuo em associação. Uhum. Então, eu não tenho lá um imóvel, uma unidade. Sim, eu tenho um contrato de prestação de serviços, onde eu entro fazendo administração e presto resposta para a diretoria. O presidente, ele acaba sendo mais uma figura, né, ali de representatividade jurídica, né, Vi? E Porque não, de aí fato, ele trabalha. Então, Uhum. assim como tem o síndico profissional, é como se tivesse é um administrador, né, como se Um fosse uma figura de um administrador. síndico. Sim, Mas Isso. no caso de associação, se chama administrador, é isso? isso. Só que dentro da associação, onde eu atuo hoje, as pessoas se referem a mim como síndico. Síndico. Ao Exato. síndico Edmilson, Acontece síndico, isso. né? Por mais que a Uhum. gente tenta explicar, e acaba Aham. ficando, né? Então, mas é essa Sim. figura. Eu sou um administrador na associação. Eu atuo como síndico onde eu fui eleito dentro de um condomínio. Uhum. Sim. Acaba que, por analogia, a gente acaba tratando a associação muito como condomínio, né? É até difícil dos associados entenderem que eles moram em uma associação, porque acabam sempre remetendo a condomínio. Eu moro em determinado condomínio, e aí acabam trazendo até a lei do Do condomínio Isso. para dentro da associação. Perfeito. E aí a gente cai naquela assim de tentar explicar que nem tudo que se aplica a condomínio se aplica em associação, Isso, né? isso E isso mesmo. vai desde a parte jurídica, que eu acho que influencia muito na inadimplência, né? Com Porque certeza. é muito discutido isso, né, Edmilson? Geralmente a associação, por ela ter esse porte maior, ela acaba tendo até um jurídico Uhum. contratado, sendo terceiro, mas ali que Isso. atua diretamente, né? De repente, dentro dessa associação tem até advogados que moram ali. Então acaba que um deles acaba assumindo esse cargo, entendeu? Essa condução jurídica, né, para apoiar a associação. Uhum. Mas a inadimplência, ela também tem o seu fator diferente, você mencionou, né? Sim. Então, por exemplo, dentro de um condomínio, a gente tem lá todos os proprietários, que podem ser todos proprietários ou não, porque hoje em dia nem os investidores, eles alugam a unidade, e se ela ficar inadimplente, ela segue um ciclo que a gente adota. Então, cada condomínio acaba criando as suas regras, né? Não sei se você vai tocar nesse assunto, Aham. mas Eu ia ali tem falar. as regras, onde você determina, por exemplo, 30 dias a gente faz as comunicações, né? Uhum. Por escrito, manda um e-mail, depois a gente tenta fazer um acordo e depois que vai para nomear um advogado externo, caso essa inadimplência persiste, né? E como que Sim. tá a inadimplência hoje, Edmilson? Como que... Na minha carteira, eu tenho hoje um leque grande, né? Então, eu Uhum. mostrei aí que eu tenho comercial, industrial, residencial, eu tenho de baixo e alto padrão. Uhum. Então, hoje a gente vê que os condomínios de nível um pouco mais inferior, a inadimplência é maior. Maior. Ela vem aumentando. E esse é um grande problema, né? Porque se as pessoas estão inadimplentes, alguém está pagando essa conta. Com certeza. E muitas vezes o condomínio acaba entrando em déficit por conta da inadimplência. Quando a gente monta, né, numa assembleia, a gente chama que a gente chama de plano orçamentário, né, o nosso PO. Dentro do plano orçamentário, a gente já procura ver o que a gente tem para fazer de manutenção, as contas fixas, né, e Uhum. manutenção, e a gente já considera, por um histórico, Uhum. um índice para adimplência, Uhum. Certo. para que a gente não fique com caixa tão desequilibrado, né? Mas surpresas acontecem, porque você pode ter algo maior durante o ano e pode ter aumento de inadimplência. Aí que o bicho pega, né? Que é aí que a gente acaba tendo que Rebolar ali, né? E você acha que hoje as pessoas elas ficam inadimplentes porque realmente existe uma situação ou elas acabam deixando a taxa de condomínio porque acham que isso não é uma coisa importante? Eu considero que algum momento que ela passa uma turbulência na vida. Pode ser até um desemprego, pode ser algo que aconteceu ali dentro do casal, né? Uhum. Algum momento é até por questões
não ter um bom planejamento, né? Mas é isso, principalmente um condomínio novo. Uhum. Um condomínio novo, quando ele é instalado, a pessoa não está preparada para isso, ela já tem o Pra aquela financiamento despesa. de casa, né? Então aí ela acaba que aquilo pesa um pouco para ela. Porque a pessoa entra no condomínio, ela tem que lembrar que existem outras despesas, né? Você tem a prestação da casa, você tem o condomínio, você tem a energia, você tem a água, você tem o gás, e aí vai. Então, tudo isso ela não considera depois que ela vai. E um condomínio novo, a pessoa A também quer conta não reformar. fecha. Ela quer reformar, ela quer fazer algo novo. Aham. E aí ela já investiu com aquilo. Sim. Aí ela acaba deixando de pagar o condomínio para poder fazer o giro. Entendi. E aí, sobre conflitos? A gente sabe que acontece nos dois, né? Em condomínio e associação. Você vê alguma diferença na tratativa esses dois modelos, tanto condomínio ou associação, quando tem gestão de conflito? Os conflitos são os mesmos? Olha, conflito é uma coisa que ultimamente o ser humano gosta, né? Até a gente vê pela internet como é que tá isso, as redes Sim. sociais e assim por Nossa, diante, tá. né? Então é algo complicado. Mas vamos lá. Os conflitos existem nos dois. Eu, como síndico, acabo sendo direto, a pessoa direta que atua com aquilo. Impacto, né? Numa associação, muitas das vezes, por ter toda essa estrutura que eu comentei, ela acaba apoiando o administrador. Então, a gente reduz um pouco. Eu tenho uma associação onde eu faço o papel como se eu fosse o síndico mesmo. Então, tudo passa por mim. Então, eu procuro não levar para a diretoria esses conflitos. A gente resolve, mas existe hoje de todos os tipos de conflitos. Briga de casal, de tudo que você imaginar dentro de um Não condomínio, a gente muda. A não muda. situação é a mesma. Até separar brigas eu já me envolvi. Olha, então, eu costumo dizer que o síndico ele tem que ser psicólogo, Sim, advogado, Sim. engenheiro, RH e agora também separa briga. Então, entra meio que aí no... Qual Exatamente. profissional seria? O mediador? Mediador. não é fácil. Não é fácil, Equilibrar né? tudo isso, Você né? tem que reunir todas essas, como é que fala? As situações, né? Todas as situações, né? Desde de briga a plano orçamentário, né? Previsão haja paciência orçamentária. para tudo isso. É isso Haja. que então, assim, tem hora que a gente também cansa, né? Sim. Então, o morador, ele esquece Confundem, que a né? gente está ali, falando de um condomínio, a gente foi eleito para conduzir em prol da coletividade, né? Então, ele está para ajudar, a gente não é uma pessoa que vai brigar com ninguém. Sim. Né? A gente está ali para somar, para fazer acontecer e para poder resolver conflitos que, vamos imaginar que vocês duas morassem no mesmo condomínio, vocês estão com problema, vocês procuram o síndico e de forma mais tranquila, eu vou resolver aquilo de uma forma que vocês não vão ter nenhum embate direto, né? Então, é isso que o povo tem que entender. Aí acaba Sim. que acho que o síndico é para tudo. Então, o síndico é procurado, não tem horário, né? Eu vejo pelo meu telefone como que vem as coisas. Por uma simples falta de energia, né? A gente tem que lembrar que quando chove, a energia tem uma companhia que responde por aquilo, né? Só Então, procura muito o culpado, né? Então, Acabou a energia. Quem é o culpado? então, por exemplo, hoje existe, vamos falar, já que a gente falou de energia, a companhia ela tem o seu protocolo, falando de uma inadimplência, né? De falta de pagamento. Ela passou um tempo, ela vai cortar, não tem o que a gente faz. Sim. Faz parte, né? E aí que vem um conflito. Quando vem a Electro, vamos falar aqui da nossa região, né? A Electro, ela vem cortar, o morador acha que o síndico deveria segurar aquilo, proibir aquilo. Né? Então, tem coisas que a gente não consegue, né? Então, Confunde, né? mas voltando atrás, esse é o papel. O pessoal tem que entender que o síndico está ali para contribuir. Dentro de uma associação... Ele é um parceiro, né, o síndico, nunca é um inimigo. E eu gosto também de trazer isso para as pessoas, porque o síndico, ele é eleito na Assembleia pelos Perfeito. moradores, Perfeito. Isso. né? Então, o síndico, ele está representando o condomínio em todos os problemas, em todas as reformas, qualquer coisa que aconteça. Então, é o seu CPF que está lá. Sim, sim, Né? bem Então, lembrado. é uma grande responsabilidade mesmo. Então, as pessoas precisam enxergar o papel do síndico como um parceiro, como um resolvedor de problemas, né? Você não nem quer resolver problema. Vamos pensar, se fosse para escolher, você não queria nem... De jeito nenhum. Queria que ficasse tudo na maré mansa, Com né? certeza, Tá tudo com bem todo certeza. dia, né?
sua demanda seria menor. Mas caso ocorra, né, o síndico faz esse papel. Então as pessoas precisam desmistificar, né, Lê, essa Sim. questão de que o síndico é um inimigo, né? O síndico, Hum. na realidade, ele é um resolvedor dos problemas. Que hoje, Ele é a o maioria fator dos neutro, né, ali. condomínios, né, o pessoal morador não quer mais ser, né, Não. síndico. Não, Ninguém hoje até quer hoje assumir essa responsabilidade, justamente porque sabem que é. e recentemente, né, não dando nomes, né, mas recentemente dentro de uma associação da nossa região, até um presidente ele pediu para sair por conta dessa pressão, né, dessa cobrança que existe hoje. Então, Sim. a vida condominial, ela não é algo hoje, né, com o passar do tempo eu falo bem para as pessoas no dia a dia, né, Uhum. depois da pandemia parece que é outro cenário que a gente vive. Sim. Uhum. Então, dentro de um condomínio aumentou muito, por exemplo, uma coisa que a gente não via muito lá atrás, entregas, né, compras online. Sim, Então isso nossa, aumentou aumentou. muito. Então o que gera de problema disso, porque não é algo que você fala assim, mas por que isso dá problema? Né? Não entrando muito no assunto, mas vamos lá. Você faz uma Importante. compra, seja qual ela for, Mercado Livre, qual for a plataforma, ela dá para o comprador toda a informação. Só que aquela informação ela não é certa. Infelizmente. É Por quê? Porque verdade. ela depende de um terceiro. Quem vai entregar é o Joãozinho. O Uhum. Joãozinho, pela turbulência do dia, ele dá baixa naquilo dizendo que entregou. O que acontece? Você recebe o aviso que entregou. E aí já vai lá na portaria. Cadê minha encomenda? Tá aqui, ó, recebeu. E muitas das vezes, olha que absurdo, vai o nome do porteiro que está no condomínio, porque eles Eles acostumam, já acostumam e já já tem no sabem. Aí só histórico. Cobra entrega em novamente casa. pro síndico. Aí a gente tem que ir atrás e ver se Sim. aquilo é verdade, olhar a câmera. Então, Uhum. assim, o que a gente pode ir melhorar no dia a dia, a gente gasta energia com coisas Com coisas que não é a gente que provoca, é o que vem, né? É o que A vem. briga, esse aumento de encomenda. Então, isso é Que acaba herdando de situações, né? E essa questão de aumento de encomendas, né, pós-pandemia, é algo que todos os condomínios estão todos. enfrentando. Hoje, Condomínios praticamente, e né, associações, né? Por é, incrível que pareça, impactou os dois, né? diretamente. Diretamente. Eu estou numa associação onde a gente está com um projeto de reforma da portaria. A gente vai ter uma área ampla para encomenda. É isso que eu ia É, falar, devido os ao condomínios volume. estão a tendo gente, que sim, construir área para guardar nós visitamos um mercadoria. cliente que, né, fez toda uma arquitetura só para receber encomendas, porque o volume e o tamanho das encomendas, então eram pneus que estavam ficando, eles tiveram que ter um espaço para isso. Vem volumes grandes, vem de E a caminhões a entrega. gestão disso, né? Hoje já tem os lockers, né? Os armários, que a Mercúrio Sim. trabalha com isso Isso. também. Legal. A gente tem, A né, gente tem essa gestão de encomendas justamente porque é uma dor dos síndicos, dos presidentes, onde deixar e como fazer a gestão disso. Porque antigamente era o caderninho, né? Anotava, era o protocolo, recebia. Hoje não, com esse aumento, se fez necessário agregar tecnologia e Sim. disponibilizar formas de fazer gestão de tudo isso, né? É isso mesmo, é o que a gente vai fazer lá, né? Então o projeto ainda está sendo Uhum. orçado, desenhado, né? orçado. O projeto já existe, sendo orçado para execução, e ele vai ter uma sala que não vai ter contato com pessoas. Então a pessoa vai entregar, que hoje a pessoa, o entregador, se é caixinhas, ele vem com saco de Uhum. caixas, né? E o, Pode Verdade. e o ser. porteiro tem que separar, né? E o contato, né? Porque hoje a gente não Sim. sabe como que é, né? Quem é, se dá para Sim, confiar ou não. sim. Então ele vai entrar numa área que vai ser monitorada, tem câmeras, e ali ele vai fazer as entregas, os lockers, né? Uhum. E ele não vai ter contato. Então isso fica tudo registrado, tem um protocolo para ele de entrega, e o morador vai retirar numa outra sala, Sim. que não é nem entra naquela que Aham. chegou, ela vai passar pelo locker e recebe do lado oposto, aonde ele vai retirar isso no seu tempo, a hora que É. ele estiver no condomínio ou na associação. Então, Então isso é a cria-se. necessidade que ele está trabalhando. Então que vão acontecendo, né, as questões, e aí o condomínio tem que se reinventar também. E muitas das vezes a gente não tem condições de aumentar. Por exemplo, E as se pessoas você cobram do porteiro, né? cobra, Porque o porteiro ele tem que receber a mercadoria, ele tem que receber o visitante, e às vezes tem portaria que ele tem que abrir também para o Sim. morador, E né? ainda que tem tá que cuidar da chegando. Também. segurança, né? tem também. E tem- E muitas das vezes ao mesmo tempo. Quando tem um Sim, evento dentro do exato. condomínio, uma festa, a lista de visitantes é maior, o volume da entrada é maior. Sim. Né? E voltando um passo, falando da encomenda, as portarias mais antigas são pequenas.
Sim, às E vezes os nem dispõe de espaço condomínios para Não não têm construir, né? espaço Sim, para isso. sim. Então, esse é um dos grandes desafios, É, e Uhum. né? aí o síndico tem que se reinventar, né? Porque você tem que tentar agregar tecnologia, que eu vejo que os síndicos, os presidentes agora, eles têm que vir muito nisso, né? Tem que trazer Sim, algo novo. Já não Sim. consegue mais ser aquele síndico, né, pacato, que, nossa, vamos eleger aquele morador. Não, agora ele já tem que vir antenado no tudo de novo que tem no mercado, nas leis que estão interferindo cada sim, vez Sim. mais nas associações, né? sim. Então, o estudo constante, agora com os carros elétricos, que vai interferir Perfeito. em associações e condomínios, que está vindo com tudo isso, né? E você vê que isso vai ser crescente aí, ou você acha que vai ser mais uma moda que não. Não, a tendência do carro elétrico, eu acho que Para as duas modalidades, né? já vem aumentando. A gente, inclusive, Sim, eu tenho um outro condomínio que a gente até preparou um item de assembleia para tratar eu vi, isso, tá porque recorrente. aonde que eu vou colocar essa vaga? Não tem essa vaga, é igual a portaria pequena, né? Então, Sim, a gente tem que antecipar e trazer para poder olhar como oferecer isso. De repente, uma vaga sim, rotativa, algum outro lado. E, é claro, sempre acompanhando a legislação, porque ainda ela isso não que eu ia está falar. Totalmente Isso. definida, né? E aí É, ainda não é segura, né? Não, Imagina não é. não. colocar dentro de uma garagem térrea Não, não é. Sim, vagas de não, influencia elétrico na estrutura do condomínio, influencia na estrutura de associações, e a é conta uma de coisa e energia a também, conta de né? energia, exatamente. Aí vem de novo a Tem Tem tudo. tecnologia vários para. fatores que é um tema bem, né? Aí vem a tecnologia para ajudar. Então, por exemplo, a energia a gente consegue hoje controlar. Consegue Se você tem controlar. um carro elétrico, eu tiver uma vaga, eu vou conseguir tarifar e lançar a cobrança para você. Sim. Então, isso já é possível. Só que o que, que é? É tudo novo, né? Como Tudo fazer? Então, o novo, como bombeiro, por fazer? exemplo, ele já percebe algumas ocorrências, ele vai aumentando o nível de exigência. Isso. Então, Seguros os também, né? seguros. Então, Uhum. é Influencia isso, por várias ser coisas. É novo, um que risco, é o né? E complicador. acredito que você tenha pressão dos moradores, que é Sim. fácil, é só ir lá e colocar. Eu Só colocar tenho uma tomada. proprietários Só que já colocar vêm. uma tomada lá que dá para É, abastecer, é. né? Sim. Eu tenho proprietários que já venderam sua unidade porque, olha, vai demorar muito para ter a tomada, para ter a opção de ter o carro elétrico aqui. E eu já que tenho, então eu não vou esperar, eu vou vender Não meu vou imóvel. esperar, Já tá. aconteceu isso, Entendi. né? E a gente falando, a Vivi tinha tocado no assunto, a questão de quem escolhe o síndico e o presidente são os moradores, os proprietários que estão presentes na assembleia. Aí vem a diferença para o administrador interno, porque na associação, o administrador interno, ao contrário do síndico e presidente, ele não é eleito em assembleia, né? Ele é Perfeito. um contratado. Explica um pouquinho para nós disso, assim, é um contrato direto com a associação, né? Perfeito. Nas associações que eu atuo hoje, eu fui contratado pela diretoria. Pela diretoria. Pelo Então, presidente eu eleito, tenho um né? contrato de prestação de serviços com tudo que eu faço, como vai ser minhas entregas, como se fosse um síndico, né? Uhum. E é um contrato de prestação com aquela diretoria. O que que ocorre? Troca a diretoria, muitas das vezes troca o Troca administrador, administrador. né? É, Eu tenho uma associação que eu estou já, A gente é o também passa industrial. por isso, né, Lê? troca, muda tudo, aí. O síndico entra, quer trocar, né? O administrador quer trocar a administradora. Administradora. Por isso que eu gosto de trazer, né? Que quem elege, né, o síndico são os moradores. São os moradores. Sim. E a administradora trabalha pro síndico que foi eleito pelos moradores. E às vezes a gente até as pessoas falam, nossa, mas a Mercúrio tá com parceria com esse síndico, Isso. tá isso, aquilo. Não, a gente trabalha para o representante do condomínio, porque um condomínio tem quantos moradores? Não tem como a administradora trabalhar para. A gente trabalha, claro, para todos os moradores, mas na figura do síndico. Perfeito. Então, isso a gente precisa trazer essa clareza, né, para as pessoas. Sim, eu, por exemplo, como eu tenho a minha empresa, hoje, como eu falei, atuo com condomínios e associações, mas eu não sou nenhum elo com a Mercúrio, por exemplo. Eu tenho Uhum. outras administradoras a Administradoras qual trabalha. eu tenho Aham. clientes. Sim. Então, Sim. o condomínio elege, aí ele prefere trabalhar como administrador e aí a gente trabalha junto também. Sim, Então, sim. mas como você disse, o síndico é eleito numa assembleia. Exato. Então, ele tem aí toda a sua obrigatoriedade de fazer cumprir as regras, né? Sim. Fazer acontecer, cuidar pela coletividade, mas é bem lembrado, é isso mesmo. Num condomínio é algo que, como eu disse, eu estou mais na linha de frente. Numa associação eu fico um pouco mais atrás, porque eu tenho toda uma diretoria. Mas É.
É uma contratação direta, né? No condomínio, você pode destituir o síndico, destituir uma diretoria. O administrador não é encerramento de contrato, né? Sim, É rescisão de sim, contrato. sim. Tanto que às vezes alguns associados nos perguntam, né? Mas como que tiraram o administrador daqui e nem levaram para a assembleia? Aí a gente tem que explicar que o presidente tem esse poder de contratar e Perfeito, rescindir, porque é uma contratação de um prestador de serviços, né? perfeito, é Ele isso mesmo. vai acabar transferindo algumas funções dele como presidente, mas quem pode ou não contratar é o próprio É presidente. isso mesmo. Gente, o que eu mais ouço de amigas, amigos, vai ter assembleia de condomínio? Ai, que saco. Eu não quero ir na assembleia de condomínio. Todo mundo foge da assembleia de condomínio. Sim. Mas tem algo que a gente precisa ter muito cuidado. A assembleia de condomínio são decisões que são tomadas para a sua casa. Ou vai valorizar ou vai desvalorizar o seu imóvel, aquela assembleia que vai acontecer. Então é muito importante, né, Lê, as pessoas tomarem cuidado com o quê? Principalmente com quem não vou na assembleia, não quero ir, mas quem vai me representar? A famosa procuração, né, Edmilson? Bem lembrado Como disso. tem sido isso? Porque é um assunto bem polêmico, né? O pessoal sempre tem falado de muitas procurações, ou para quem eu vou dar procuração. A gente vê muitas pessoas com procuração em branco, entregando procuração em branco para que outros representem. É. O que que você tem visto aí? Hoje, eu vejo muito disso sim, tá? Uhum. Como a gente está lá fazendo a assembleia, eu não estou lá na recepção vendo, mas a gente percebe que isso acontece. Infelizmente, as pessoas, elas assustam e não vão em assembleia, deveriam participar mais, deveriam se inteirar mais, né? Antecipar aquela pauta. Se você está direcionando alguém para representar, olha a pauta. Olha, esse item ok, esse item aqui eu gostaria que você não votasse favorável. Tem Uhum. coisas Sim. que você, antes da explanação, você já sabe qual é o seu voto, né? Uhum. Obviamente, com a prestação de contas, precisa estar presente. Tem condomínios até que a gente já envia previamente todo o detalhamento, né? Para que a pessoa tenha acesso e conheça toda a informação, que na Assembleia vai ser só mera aprova ou reprova, né? Mas as pessoas não antecipam, e hoje esse volume de procuração assusta. Muitas das vezes até isso que você falou, brancas, né, que preenche ali na hora, e isso pode mudar o rumo de uma coisa, algo comum ali, né, que a coletividade estava Uhum. querendo, né? Sim. De repente, por uma pessoa que tem uma vontade contra, ou ela acha que aquilo é legal, por ela estar com aquele volume de procuração, ela obviamente vai induzir para aquele lado, né? Então Sim. isso ocorre muito. É, né, as pessoas precisam ter cuidado, né, porque você está dando amplos poderes, muitas vezes, para outra pessoa te representar, e vai votar, às vezes, num item que, de repente, você votaria de maneira Diferente. diferente. Então, por isso a importância que você falou de estar presente, Estar né. presente, né? Decidir é tudo que tem a ver com o seu imóvel, né? Como eu falei. Tudo que vai acontecer na Assembleia vai valorizar ou desvalorizar, e inclusive o síndico que vai ser eleito. Porque se é um síndico que não tem cuidado com as contas do condomínio, pode entrar, né, num déficit, pode ter que fazer uma arrecadação Sim, extra. Eu vejo que uma outra questão também em relação a isso, hoje, né, pós-pandemia, as assembleias híbridas, as pessoas também têm a votação que fica aberta, né? Muitas vezes fica aberta. Então, sim, as sim. pessoas também precisam ter esse conhecimento. Se o seu condomínio vai fazer uma assembleia online e vai ter votação de síndico, aprovação de previsão orçamentária, muitas vezes você pode ir lá entrar só para votar. Você não precisa passar uma procuração, Ficar, né? né. Perfeito, Você Uhum. perfeito. entra lá, analisa e vota com a sua consciência, né? Sabendo o que está acontecendo, Seu interesse, do né. seu interesse. Sim. E a tecnologia permite isso, né? Talvez as pessoas, por não ter o conhecimento, Sim. não seguem em frente. Vou dar um Uhum. exemplo. Você está falando de uma assembleia virtual, ela fica um tempo. Você tem um usuário e senha, então Uhum. aquele login que vai ser vinculado à sua votação, Sim. né? Então, antecipe, busque essa informação, mesmo que você vai viajar, da onde você está, dá para Uhum. fazer essa Uhum. votação e você Sim. vai contribuir com a sua opinião, isso que é o mais Exatamente. importante. E as pessoas hoje deixam, né? A gente vê a dificuldade ou passam usuário e senha, que é algo até mais assustador do que uma procuração, né?
porque quando você loga, fica o da pessoa. Sim. Então, caracteriza que foi você que votou aquilo, né? Mas ele delega para uma outra pessoa, usuário e senha, para votar. Então, isso é um outro Sim. ponto de atenção. E a gente vê cada vez mais isso, né, que você falou, Edmilson, a pessoa dá o voto, aí o outro vai lá e vota em algo diferente. E aí, às vezes, aquela pessoa que deu a procuração para representar, às vezes vai na administradora e reclama: "Nossa, mas quem que aprovou isso? Eu nunca quis, tal". E aí a gente fala: "Olha, tem aqui uma procuração que você passou", e aí que a pessoa vai cair em si e falar: "Nossa, eu dei uma procuração, nem sabia no que ia votar, nem sabia o que estava acontecendo", e aí vem o arrependimento, tarde demais, porque não tem nada É. para Que, ser que feito, possa né. ser feito, né? E ainda falando um pouquinho mais disso, a gente tem assim pontos interessantes, né? Você tem uma assembleia, depois da assembleia tem uma ata. Mesmo que Uhum. você não participou, leia a ata. Uhum. Exato. Inteira do que aconteceu, né? Uhum. Eu, por exemplo, já entrei em condomínios que eu peguei o condomínio no vermelho para recuperar. E depois, por decisão própria, eu já não continuei mais. Coloquei o condomínio numa condição de normalidade, caixa positivo, Sim. mas não continuei. Foi uma decisão minha. Mas assim, o tempo, o desgaste, o conflito, né, é grande quando você tem algo que foi gerado por uma decisão mal feita, né? Uhum. Não foi bem acompanhado aquilo ali. Então, a gente tem como se precaver, né, e antecipar tudo isso. Então, as pessoas têm que buscar mais informação, ler mais. A convocação, ela, se tem dúvida, direciona as perguntas para o administrador, tem tempo hábil para isso. Ela Tem não é tempo. assembleia de um dia para o outro, né? Ela tem seu tempo de divulgação. Hoje vai eletrônico, vai impresso, a gente vê a movimentação disso dentro do condomínio, né? Sim. E tem gente até que não quer receber, por incrível que pareça, a convocação para a É assembleia, verdade. né? Então, Uhum. por isso que a gente tem essas dificuldades. Quem votou? Aí a gente escuta isso. É a confusão dentro do condomínio. Eu gosto de reforçar que as pessoas precisam tomar muito cuidado com a decisão de quem vai ser o síndico. Sim, Porque muitas vezes a gente tem síndicos moradores que fazem um bom trabalho, porque muitas vezes são empresários, já conhecem. Porque administrar um condomínio, né, ser síndico de um condomínio ou associação, é como administrar uma empresa, sim. né? Então, a pessoa ela tem que ter o mínimo de noção. E a gente vê Uhum. muitas vezes, às vezes, o síndico morador, ele quer administrar o condomínio como administra a sua casa, e não é assim, Não. né? Não. Se vai fazer um conserto de alguma coisa, se vai ter que comprar qualquer coisa para o condomínio, tem as regras que têm que ser seguidas. Então, é muito importante as pessoas saberem avaliar quem vai ser esse síndico que vai cuidar do seu condomínio. Ele tem que estar preparado para cuidar do condomínio, né? Sim. Então, hoje, isso é essencial. E aí, não é só isso, né? Por exemplo, você comentou, ele tem que fazer as compras, tem que ter nota fiscal, não é simplesmente pagar alguém com recibo, Isso, eu ia Uhum. comentar isso do seu perfil, né, Edmilson, de ser um síndico muito organizado Aham. e que sempre está entregando a nota fiscal. Isso é uma coisa que a gente fala para todos, fala: "Nossa, a gente admira muito a sua organização nesse sentido", né. E isso toma um tempo da minha gestão. É, Isso eu toma. eu imagino. Porque hoje, por incrível que pareça, você fazer compras parece algo simples. Vai vir a nota, nem sempre a nota vem. Nem sempre. E você tem que fazer a Entendeu? comprovação Então aí disso, eu né. tenho que mandar a nota para o administrador efetuar o pagamento. Aonde está essa nota? Se eu comprei, pedi, aí vem a nota, não vem o boleto, ou não vem as informações, se é um Pix, o que seja, né? Não vem. Sim. E a gente tem que seguir os prazos legais, né? Prestadores, hoje a Receita cada vez mais está olhando para condomínio e Tá, né. associação. Uhum. Tá afunilando, né, cada vez mais Então, cruzando assim, se eu informações. tenho um Com a trabalho. reforma, então, né, vai ficar cada vez mais Se eu profissional, né? Vai ter que ser cada Tem vez que realmente ser, mais tem que profissional, ser. né, o síndico. Então eu dedico muito isso, a minha gestão dentro de um condomínio, eu prezo muito pela transparência, pela ética, pelo comprometimento, né? Uhum. Então eu não consigo ser diferente, mas isso me toma muito tempo, que isso os moradores não conseguem ver, que não é algo visível. Uhum. Sim, é aquilo que É. está nos bastidores, Vou né, ali citar um que não exemplo tá. besta. Essa semana não, há 15 dias atrás eu fiz uma compra para um condomínio de uns móveis para o salão de festa. Sim. Os móveis vieram, mas vieram faltando peças. Aí você tem que entrar, fazer o processo, ou devolver a mercadoria, ou pedir para mandar o que faltou. Uhum. E aí um dos itens eu tive que cancelar a compra,
a nota já tinha sido emitida. Então, toda uma burocracia que você tem que cuidar. E tem Uhum. pessoas que não cuidam. Aí fica aquela nota, mas aquela nota já foi cancelada, né? Nossa, aí Eu vai, tenho né? exemplos também de, não sei citar os nomes, de pagamento em dobro, porque emitiu 2 notas. Mudança da nossa cidade, por exemplo, quando mudou lá o ISS, né? Uhum. Da Sim. retenção. Então, emitiu uma nota e depois ela foi cancelada e emitiu a outra. Então, emitiu 2, mas uma foi cancelada, acabou Uhum. pagando as 2. Né? Então, Nossa. assim, como que aconteceu isso? Por quê? Porque mandou 2 notas e não se detalhou aquilo, né? Aham. Sim, Então, sim. é algo que toma muito tempo, que não é visto por todos. Fazer certo dá trabalho, Dá né? Como trabalho. dizem. Eu lembrei de um outro exemplo, né, que às vezes o síndico na boa vontade, sabe? Não, eu vou fazer isso aqui para ajudar o condomínio. E como nem sempre a gente tem que tratar como boa vontade, que esse profissionalismo tem que sempre ser levado a sério, porque teve síndicos de anos atrás ir no Brás comprar decoração de Natal e lá não emitem a nota fiscal, é um Nota. cupomzinho simples e ele voltou e queria colocar na prestação de contas. O que aconteceu? A Assembleia reprovou a prestação de contas dele e ele teve que reembolsar o condomínio daquele Ficou valor. no prejuízo. Obrigaram, ficou no prejuízo, na Querendo. boa vontade de querer economizar. Então, assim, a gente sempre alerta lá, né, Vi, pro Barato sai pessoal, caro, o né? barato sai caro, faz o que é correto, apresenta a nota fiscal, mas vai sair mais barato ir lá. Vai por nós, não faça isso. Não é igual É, uma casa. Não é a não sua é, Não é, como a não Vivi é. Você falou, tá você não cuidando do tá. Você vai passear dinheiro no de outras shopping, viu uma pessoas. coisa, comprou e falou: "Ué, vou trazer para o meu Sim, É. condomínio." E é. você vai ter dor de cabeça, porque Você você não vai. tem a nota. E é o que a gente vê, às vezes, nos síndicos iniciantes, né? Sim, Cheio de boa vontade, de boa intenção, e aí vai e faz uma coisa dessa. A Assembleia não vai analisar, né, essa questão, Tem né? até uma história, assim, interessante que eu fazendo reunião com um síndico, e ele não tinha nota de quem fazia o serviço lá do portão, do motor do condomínio. Aí a gente conversando, ele pedia reembolso, né, ele lembra essa história, e a gente foi entender, ele falou: "Não, eu mesmo conserto para economizar o dinheiro do Exato. condomínio". E aí ele pegava aquele valor das peças e tal, recebiam e isso e aquilo. E aí eu falei pra ele, eu falei: "Tá, amanhã depois acontece qualquer coisa com o senhor, os outros moradores, cada um tá vivendo a sua vida. O condomínio, tem que ser é como uma empresa, se não tem dinheiro, vai ter que chamar para uma assembleia, vai ter que aumentar a arrecadação, mas isso não é uma responsabilidade sua, né, você ir lá e fazer esse trabalho para economizar o dinheiro do condomínio, como se perfe fosse da própria casa, né, então. perfeito. Você destacou um item importante. E assim, muitas das vezes eu falo eu e outros fazem isso com certeza, não é porque eu faço. Eu tô com uma emergência ou uma urgência e eu preciso daquilo. A gente liga, pede, fatura para o condomínio, tudo certinho, mas eu tenho que ir lá buscar. Então eu Uhum, tenho um deslocamento, eu vou com o meu carro. Nem sempre eu hoje que tenho uma empresa, mesmo que tenha um veículo dentro da associação, eu não uhum, uso, eu uso o meu veículo próprio. aham, Então a gente tem os gastos extras. sim. Mas Sim. isso é algo que você já fala, não, nem vou. Eu vou parar no posto, pegar uma notinha e me dar um reembolso. Não É. faz sentido, Às vezes né? Sim. também são Mas valores, existe isso. Agora, você ficar fazendo. Por exemplo, já cheguei a fazer muitas manutenções. Eu tenho um condomínio pequeno na minha carteira, que está comigo desde o começo, que ele é pequeno no intuito que eu não tenho portaria, não tenho zelador, né? Uhum. Os moradores entram e saem com os seus acessos e até pequenos reparos eu acabo fazendo quando eu vou lá. Porque assim, precisa trocar uma lâmpada, Oh, mil e uma né? utilidades. Muitas das Imagina. vezes a urgência é tão necessária ali que ela tá ali a lâmpada, é só trocar. Então a gente faz para atender, né? Socorre alguma Aham. coisa ali. Emergência, por exemplo, se o portão quebra no final de semana, você dá o socorro. Então, Sim. acaba que eu entro também no operacional, Uhum. né? É Só não algo pode que virar a rotina, não, não, e não né? adianta eu Porque pensar que isso eu vou te emitir uma notinha de reembolso. Sim. aí não, né? E E pensando justamente nessas situações, né, Vi, qual o maior erro que você percebe no mercado de síndicos, né, tudo dos principiantes, dos iniciantes ali ou daquele síndico morador sem experiência, assim, fora essa questão de muita boa vontade, né, o que eu percebo é assim, pela minha trajetória,
né, da onde eu venho, da minha formação, eu sempre trabalhei com planejamento, sempre fiz projetos para tudo. Então Sim. isso me abre, né, o horizonte para que eu possa já entender o que vai chegar lá na frente. E hoje, muitas das vezes, a pessoa entra num cargo de síndico, ela não tem esse planejamento, essa conhecimento, essa organização, e acaba fazendo coisa errada, ou até mesmo beneficiando. Ela não pensa que aquilo, as consequências que aquilo pode beneficiar alguém, ela acaba ficando refém de uma pessoa que talvez seja mal intencionada, né? Sim. E aí ela acaba se queimando, né, dentro de um condomínio. Então existe muito disso. Eu trabalho planejando, então o Planejando. meu melhor momento para planejar ou é à noite ou é final de semana, porque aí os condomínios estão um pouco mais tranquilos, porque é 24 horas, 24 horas. 365 dias, Sim. né? E sempre, ainda mais eu que tenho industrial, tenho comercial, então gira 24 horas. Mas se eu tenho que fazer um planejamento, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer para a próxima semana, eu já deixo algo preparado para que eu consiga ter um controle, que senão vira tudo de ponta cabeça. Sim. Edmilson, para você, o que difere a previsão orçamentária de condomínio para associação? O que você vê como diferença, né? Qual a diferença entre as duas previsões? Legal. Dentro de um condomínio, em ambos a gente tem o que a gente chama de plano orçamentário, tá? Mas dentro de um condomínio é algo mais restrito, mais enxuto. Você tem ali as contas fixas, você tem os honorários do síndico, você tem... É algo que você já consegue, baseado até num histórico, né, do realizado, você fazer um plano orçamentário. A gente olha para aquilo anualmente, antes da Assembleia, prepara, ver as correções. Então, por exemplo, eu vou ter ali, vamos pegar um exemplo, elevador. Eu tenho um contrato de manutenção do elevador. E aí, obviamente, eu vou ter um reajuste anual. Então, eu pego o índice, aplico e monto. É algo mais fácil, né? Então, você tem Como se poucos fosse mais contratos. previsível, assim. Você tem poucos Exatamente. contratos. A associação, não. A associação, você também tem contas fixas, você tem os honorários, você tem isso. Você tem manutenção. Só que você tem muito mais contratos por causa do porte daquela associação. Então, você tem área verde, você tem rondas, você tem a parte de monitoramento, depende do porte do condomínio, nem todos têm isso, né? Então, aí você tem N contratos. Então, você tem que olhar cada contrato Tem tem o administrador, tem o né? administrador, Em cada um casa, tem o seu reajuste. dependendo Então, do tem que olhar tamanho. para tudo aquilo, montar e levar. E muitas das vezes na associação, lembra que eu comentei que é algo que vai se construindo? Então, por ter isso, pode ser que eu tenha que implementar um sistema de monitoramento, a melhorar o meu sistema de monitoramento, ou até mesmo pensar em lombadas, alguma coisa extra. Então, eu tenho que prever no meu plano orçamentário. É algo que não é mais fixo, né? Algo que consigo pegar um histórico e montar. A associação eu tenho um pouco mais que elaborar para fazer o plano orçamentário. E até negociar, né? Sim, Entram mais negociações, né? Porque são sim, contratos, você tem que sim, pegar um por um e sair negociando. São muitos prestadores de serviço envolvidos, né? sim. Não que a gente não faça isso no condomínio também. Por Faz, exemplo, mas é muito um mais comercial amplo, que né? eu assumi tinha um contrato de elevador já muito tempo, é um condomínio mais antigo, e a gente sentou e negociou e teve uma redução do contrato. Então a gente também faz no condomínio, não que a gente faz, Uhum. mas um condomínio não tem tanto contrato como tem numa associação. Associação. Então é algo que a gente tem que dar conforme a música. E assim, acho que é importante a gente trazer também que as pessoas às vezes comparam, nossa, tal condomínio, a taxa de condomínio é R$ 700. Nossa, mas o meu condomínio é menor e a taxa é maior. As pessoas precisam entender que a taxa de condomínio é um rateio das despesas que são geradas ali. Então, se o condomínio tem ronda, tem portaria, tem jardinagem, tem, né, o zelador, quanto mais serviços tem no condomínio, tem elevador, a taxa de condomínio Piscina, vai ser em cima disso. aquecimento de Só que piscina. o que mais dá diferença entre condomínios é o tamanho do condomínio. Perfeito. Então, Sim. se tem aquele valor para ratear e o condomínio tem 1.000 unidades, vai ser rateado entre 1.000 unidades. Agora, se o condomínio tem 16 unidades, tem portaria presencial, tem uma faxineira,
a sua taxa de condomínio vai ser maior, porque são menos pessoas para dividir aquela conta. Então, assim, falando de forma mais básica, né, para todo mundo entender, é isso. Então, vamos pensar na sua casa, conta de água, luz, né, a compra de mercado. Se você for dividir entre as pessoas da casa, se você tem 4 pessoas, vai dar um valor. Se você tem 10 pessoas na casa, vai ser um valor. Então, é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E assim, muitas das vezes a pessoa tem uma intimidade, mas, nossa, eu estou pagando, um exemplo hipotético, 1.500, você pagou 1.000 por quê? Né? Uhum, Existem as diferenças de cada um na associação. Na associação, tem gente que tem a casa construída, não tem taxa de limpeza do lote. uhum, Quando é lote, eu tenho que cobrar. Então, aquele valor, ele tem a taxa condominial, ele tem o fundo de reserva, ele tem a taxa de limpeza. uhum, Tem gente que está em obra. Ah, mas mesmo ele estando em obra, tem taxa de obra. Então, ela uhum. segue um estatuto. Sim. O condomínio já é algo que já veio pronto pela Uhum, incorporadora, né? sim, Então, já sim. tem a sua taxa, e aí você tem o fundo de reserva e algo que você pode definir. Por exemplo, vamos criar um fundo de arrecadação para fazer a melhoria de uma área de recreação. Uhum. Então, você cria uma conta e vai fazer aquilo. Aquilo é um temporário, que foi acordado numa assembleia. Mas as pessoas olham. E tem condomínio hoje que a Ficam água é no comparando, né? boleto, ela é sim. individualizada, mas é cobrança no boleto. A BRK ela não faz, né? A nossa região, que é a BRK, ela não faz a individualização de alguns condomínios. A Uhum. associação, por exemplo, já ela faz. Então tem as particularidades. De Aí a cada pessoa um. olha o total, nossa, o meu está mais caro que o do ciclano. Mas espera lá, vamos analisar os detalhes, Nós não estamos né? falando da mesma É, situação, o né? que Da você tem mesma aqui, o que condição. você tem lá. É importante esse Sim. cheque. E a gente fala, né, que às vezes o pessoal questiona, nossa, mas o meu primo mora num condomínio igualzinho e paga tanto. A gente fala, pessoal, a gente consegue fazer aqui taxa de condomínio de R$ 50 ao infinito. Vai depender do tanto de serviço que vocês querem ter no condomínio. Isso Aí a gente mesmo. tem que ver que serviços o primo tem lá no condomínio dele. E isso é muito recorrente nas assembleias, né? Sim. E outra questão é isso que você falou, né, Edmilson? O formato de rateio. Nós temos condomínios que é uma cobrança para casa construída, para casa em construção, para terreno sem construção, condomínios, associações que cobram por metro quadrado, associações que cobram por número de terreno, associações que cobram por igual para todo mundo. E Então, é muita particularidade E não só envolvida, né? associação, condomínio também Condomínio você também, tem, de fração acordo com, por exemplo, vamos ideal. pegar um comercial. Ele tem uma sala menor, ele paga menos condomínio. Ele tem uma sala maior, ele paga mais Paga mais condomínio. É. É uma fração. A fração ideal, que é um assunto bem polêmico, né? Os Sim. tamanhos das unidades, e aí entram aquela questão dos gardens, os térreos, e aí eles comentam, né? Mas eu não uso elevador, vou pagar a mesma coisa. Isso tudo Isso é na tudo convenção, na então não é a convenção. administradora que define, É nem o isso. síndico, A né? gente só São está ali para diferenças seguir o que Para tem. seguir o que foi determinado. Pois é. Pois Exatamente. é. Edmilson, já estamos indo para o final e eu queria que você deixasse aqui uma dica de ouro para quem quer ser síndico, né? Para quem está iniciando nessa carreira de síndico, você com 14 anos de experiência nesse mercado, né? Com um trabalho tão organizado, de forma tão eficiente, qual que é a sua dica de ouro aqui que você deixaria, né? Eu acho que hoje é a pessoa pensar um pouquinho e planejar o que é que ela quer. Então, eu quero ingressar como um síndico, ou até pensar em ser um administrador do condomínio. Então, hoje, na internet, no vídeos existe. Hoje, você não precisa ter altos investimentos. Você Uhum. consegue se antecipar e buscar por esse conhecimento. Então, o Uhum. primeiro passo é conhecer um pouquinho dessas regras, né? O que é uma convenção, o que é um estatuto, o Básico. que é um regimento interno, né? Claro, buscar também opiniões de companheiros aí, né? Que a gente procura um ajudar o outro sempre, Uhum. para que você vá olhar para aquilo e falar, poxa, mas é isso, eu vou ter que ser psicólogo, eu vou ter que trabalhar 24 horas. Algum momento, sim, algum momento você vai ser Uhum. acordado do seu sono para atender uma emergência. Porque pode ter de tudo dentro do condomínio. Pode ter uma briga, pode ter um assalto, pode ter um É monte de coisa, importante entender né? o tamanho da Então, é isso, responsabilidade, a né? pessoa tem que estar ciente disso. E mais que isso, né? Para você ser síndico hoje, falando de condomínio, você tem que ter o seu CPF em dia. Você não pode ter pendências financeiras. Você não pode ter. Uhum. Pendência financeira, não. Você não pode ter uma pendência com a Receita, Uhum. né? Você Uhum. tem que pensar nisso. Então, se estruturar para isso. É isso que eu quero? Vá buscar o conhecimento,
se prepara, tem vídeos, tem um monte de coisa hoje. A gente, Se planeja que muitas dá das tudo vezes que a gente vai certo. fazer um projeto, a gente vai buscar vídeos para poder olhar que aquilo, buscar exemplos, né? Para fazer um projeto de Aham. automação, por exemplo, dar um exemplo, né? A gente olha vários fornecedores, então, para ser síndico também é a mesma Tem que coisa, tem conhecer um muito pouquinho de material cada. disponível para isso. Legal. E aí eu vejo que você foi picado pelo bichinho do condomínio, né? Porque é um troço assim muito louco, muito difícil, mas a gente Uma vez vê, que né? entra, Que uma vez que entra, não sai mais, né? É algo que. Olha, eu vou falar para você, teve já momentos de eu falar, eu vou desistir dessa, e vou fechar minha empresa e vou voltar para ciência da informação, né? Que é a minha. Mas a gente acaba pegando amor. Na vida, tudo que a gente faz tem que gostar do que faz. E eu gosto do que eu faço. Tem dia Legal. que está realmente pesado, né? Eu acho que se todo mundo olhasse um pouco, né, tudo que a gente falou, né, entendesse o dia a dia, porque dentro de um condomínio é difícil a gente receber elogios. A gente só recebe problemas, todo dia. Pode olhar meu WhatsApp nesse momento, vai ter um monte de coisa. É difícil alguém falar, pô, parabéns, legal, olha, eu vi aquilo lá. Não tem. A gente até faz assim, se ninguém comentou, Ó, fica a dica aí, hein, gente. Você que é morador, lembra de elogiar o Elogiar síndico, seu porque se síndico, ele né? não tá fazendo um bom trabalho, você vai ter problema, né? Exatamente, já fica. então esse é o ponto. Se ninguém está reclamando, porque o pessoal tá legal. E Tá aí começam gostando. as reclamações. a gente Esse tem é o que trabalhar. termômetro. Esse é o termômetro. Legal, muito obrigada, Eu que Edmilson, pela sua agradeço. participação. Foi um prazer a gente conversar aqui, né? Foi um Trazer, né, bate-papo mais gostoso. clareza, levar esse conhecimento para as pessoas cada vez mais, né? Esse é o nosso objetivo com esse canal. E muito obrigada, viu, Eu que por ter aceito o agradeço. convite. Edmilson, obrigada. Tá aqui um mimo do Grupo Obrigado. Mercúrio em agradecimento à sua participação. Obrigado. E o pessoal, tô no 4º episódio, o pessoal tá curioso para já. saber o que Que tem tem dentro na- dessa caixa. Essa caixinha? Então vamos ver o que tem dentro da caixa. Todo mundo perguntando, né? O que vem na caixa, né? É. Uma surpresa boa, né? Sim. O que os síndicos, como a gente falou, né? Merecem. Precisa Vamos, tomar muita vamos fazer um água. suspense? Vamos. Vamos. Ó, Olha aí. Deixa eu tomar um cafezinho Bacana. para não esfriar o Fica com café. dente, Ó. Ai, que graça. maravilha. Que graça, né? É isso aí. Tá aí, matando a curiosidade do pessoal, né? É. Saber. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Estamos finalizando aqui o 4º episódio e hoje nós tivemos bastante assunto. Foi um papo assim que, olha, se Rendeu. você tem curiosidade de saber o que acontece num condomínio, numa associação, as diferenças e tudo entre um e outro, assista cada detalhe desse episódio. E vou deixar aqui para vocês também. Deixa a sua dica aí de próximos temas que a gente traz aqui para você. Então, Mercúrio Cast, desmistificando cada vez mais o que é morar em condomínio. Até a próxima!